Mostrar a nossa tela para vocês. Existe um local aqui que ele pede para a gente acrescentar o som. Só que na correria eu acabei não colocando o som. Eu achei que ele não estava gravando, porque eu já estava gravando praticamente há 47 minutos. E agora tá acabando já, mas aí agora eu tô voltando, ó. Fica olhando aí, ó. Vocês vão dar uma olhada, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Incluir som. Eu não havia colocado isso aqui. Agora eu estou colocando, ó. Mas mesmo assim ele gravou o áudio. Então vamos lá, só para terminar aqui logo. Então eu estava com medo de não estar gravando, aí ia me complicar todinho. Tem que voltar tudo, né? Ficou até mais lento agora a tela. Vamos voltar aqui de novo e pronto, gravar aqui agora vai ser bem rapidinho. Iríamos começar a falar da crise, né? Da crise aí, desse governo de Getúlio Vargas, né? Praticamente ele vai ser ameaçado aí, né, de perda de cargo, tudo isso, porque estava trabalhando com muita corrupção e quem estava falando tudo isso era o Lacerda, Carlos Lacerda, que é praticamente um dos líderes aí da UDN, que odiava Getúlio Vargas, esse partido político, e ele era dono do jornal, galera, mais ou menos assim. Cara, se Getúlio Vargas respirasse, saía no jornal, e eram duas manchetes por dia. Qualquer coisa que Getúlio Vargas fizesse no governo dele saía no jornal, porque o cara era dono do jornal. Isso, assim, é uma briga pesada. Era mais ou menos na época da pandemia, não sei se vocês vão lembrar, né, se são mais novos, e uma briga, assim, bem difícil entre o antigo presidente Bolsonaro e a Rede Globo. Direto estava dando discussão entre eles o tempo todo, a mesma coisa Getúlio Vargas agora. Então, assim, muitas pessoas trabalhavam para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tinha um cara que trabalhava para ele, que era o Gregório, né? Eu acho que eu consigo ver aqui o Gregório, deixa eu ver aqui. Era o Gregório, né? O Gregório trabalhava para Getúlio Vargas. E na época, assim, Gregório era um dos únicos homem negro na época, né? Que tinha conseguido assim um emprego tão bom, né? Como praticamente, olha ele aqui, ó, né, praticamente segurança pessoal do Getúlio Vargas. Esse é o Gregório. Nós já lemos tudo certinho, né? Por isso que eu estou mostrando para vocês lá. E aí, rapaz, o que vai acontecer? O Gregório, com medo, talvez, de perder seu emprego, tudo isso, vendo essa perseguição entre de Lacerda ao Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas não era santo, né? Eu tinha um governo com, realmente o governo do Getúlio Vargas era um governo com bastante corrupção. Então o Lacerda ele vai analisar, verificar o Gregório, né, por onde o Lacerda anda. Lacerda ali, cara, ele era, além de ser um político, né, um cara muito estressado, como eu falei, ele andava muito porque era jornalista também, né? Mas aí é a hora que na rua Toneleiros vai acontecer um atentado e praticamente quem vai tentar matar esse jornalista, o Carlos Lacerda, é o Gregório, que era o segurança pessoal de Getúlio Vargas, sem Getúlio Vargas saber de nada. Mas já existia uma briga, uma confusão feia, né, de ataques, tudo isso, entre Getúlio Vargas e o Carlos Lacerda. Então, o que acontecesse com um dos dois, o outro poderia ser culpado. Então, na rua Toneleiros, acontecendo ali um comício, esse tipo de coisa políticas, né? O Gregório ele saca a arma e aí ele tentando, né, alvejar com tiros o Carlos Lacerda, que era um dos jornalistas mais conhecidos da época. Ele erra o tiro e infelizmente ele acaba aí acertando ao Rubem Vaz, que era o major da aeronáutica, mano. O cara conseguiu acertar o major da aeronáutica e o cara morreu. Sacou? E o cara tava junto com o Carlos Lacerda. Depois ele consegue acertar Lacerda e, segundo a história, pega na canela de Lacerda, já perto do joelho. Então aí sim, sai no Brasil todo, né, em vários jornais, que Getúlio Vargas tentou matar Lacerda no atentado na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, dia 5 de 8 de 1954. Só que não foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também, ele nem sabia que, que era o Gregório, né? E aí, Getúlio Vargas querendo saber o que ia acontecer, porque Getúlio Vargas começa a entrar numa depressão terrível, porque todo mundo mandava ele renunciar, vai ter que renunciar, assassino de jornalismo, vai ter que renunciar.
e ele não querendo renunciar, porque Getúlio Vargas praticamente, galera, o governo para ele era a vida dele, né? Ele vivia para isso, né? E aí, ó, República, né, do Galeão, investigações, né, que era um outro tipo de jornal, investigações conduzidas pela aeronáutica indicaram, né, que o assassino cumpria ordens do chefe da guarda presidencial, que é o Gregório, né? E aí a gente fica nessa correria, né? Dentro da história, você tem Gregório que tentou assassinar. Outros historiadores falam que Gregório contratou alguém para poder tentar assassinar o Carlos Lacerda. O que eu fiz? Como no livro de vocês está escrito, ele deixa claro, deixa entender que o Gregório ele é o mandante dessa tentativa de assassinato. Então aqui nesse slide eu coloquei desse jeito também, né? Que o assassino cumpria ordens do Gregório. Quem era Gregório? Gregório era o segurança, o chefe de segurança pessoal de Getúlio Vargas. Beleza, galera? Então deixei assim para vocês. Mas tem essas duas vertentes da história. Bom, aí nesse atentado, olha como que ficou aí o Carlos Lacerda, ó, tá vendo? O Carlos Lacerda tá aqui. Então pega mesmo na perna dele, o segundo tiro, um monte de coisa aconteceu. Getúlio Vargas é obrigado a, infelizmente, perder o emprego dele. Então Getúlio Vargas ele acaba, né, entrando numa repercussão enorme, né? E ele vai morrer, né? Getúlio Vargas ele vai morrer, porque todo mundo queria que ele renunciasse, então Getúlio Vargas morre, né? E aí o povo que está aqui, aí, ó, aí o povo está aqui, a morte de Vargas, né? Vargas está morto, e essa galera que praticamente queria que o Getúlio Vargas ele era o pai dos pobres, né? O pobre amava Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas, infelizmente, ele tira a sua própria vida, galera. Né? Ele vai para o Palácio do Catete, né? E infelizmente ele dá um tiro no seu coração, assim está escrito na história. Né, e ele escreve uma carta, né? E aí o povo praticamente começa a quebrar tudo, né? Quebrar tudo mesmo. E eu tô aí, ó. Aí tem as imagens dele no caixão, o povo, todo mundo ali, porque eu era um cara querido mesmo. Quando Getúlio Vargas sai do poder, porque ele sai antes de acabar o mandato dele. E aí agora que você vai entender. Aí que eu te falo, quando você dá aula de história, nos dias de hoje, que uma das matérias mais importantes do Brasil hoje é a matéria de história, né? E aí quando você tem aqueles alunos que querem aprender mesmo, você vai mostrando para eles, você vê que o Brasil é um local, como dizia o nosso saudoso Chico Anísio, né? O Brasil ele não é para principiantes. Quando Getúlio Vargas ele morre e sai do poder, vai entrar agora, lógico, o vice dele, que é o Café Filho. Café Filho, que era do PSB, né, mesmo partido de Getúlio Vargas, ele entra, né, e aí ele se aproxima da UDN, olha que loucura, porque eram dois partidos de direita mesmo, como Getúlio Vargas já estava morto, né, então os dois partidos mais poderosos da direita aí ele entra, se aproxima da UDN, e aí vai ter o afastamento, ele vai se afastar por uma doença, ele se afasta, quando ele se afasta, não tem um segundo vice, né, galera? Não existe isso. Aí o Carlos Luz, do PSD também, repara que é um partido muito poderoso, presidente do Congresso Nacional, ele assume, só que esse cara, né, ele tenta dar um golpe, olha que loucura, ele assumiu e como presidente ele tenta fazer o que Getúlio Vargas fez lá atrás, dar um golpe nele mesmo, porque o Brasil, você sabe como é que é? Ele é viciado em golpe de Estado. Ele tenta dar um golpe nele mesmo, né? Mas ele é impedido aí pelo Marechal Henrique, né? O Lott, e aí vai entrar no lugar dele. Olha que loucura, gente. Isso é a história do Brasil, olha que loucura. Vai entrar o Nereu Ramos, né? Quem é o Nereu Ramos? Que é o próximo sucessor aí, né? Que é o presidente do Senado, né? Aí sim ele completa o mandato de 11 de novembro, né, de 55 até 31 de janeiro de 56. Ele cumpriu o mandato e aí vai ter eleições e quem vai entrar no poder vai ser esse cara aqui, que é o governo de Juscelino Kubitschek, que é o famoso JK. Né? JK é o cara que vai fazer tudo que os americanos queriam fazer. O Getúlio Vargas não fez o que os americanos queriam fazer, mandaram ele fazer, ele não cumpriu todo o seu mandato. Dutra fez o que os americanos mandaram na Guerra Fria, cumpriu o seu mandato.
JK agora é um cara que vai cumprir o mandato também, porque ele vai fazer tudo que os estadunidenses estão mandando. Esse camarada aqui, quando ele chegou, ele era um quarentão, era chamado um cara muito. Na época ele era um cara charmoso, um cara bonitão, bem afeiçoado, né? As mulheres falavam muito na época sobre isso em relação a ele, né? Na década de 50, entrando na década de 60. Ele é o cara que vai trazer aí a bossa nova, né? Para o Brasil, era um cara que vivia com o violão, vivia nas noites, né? Conversava com a sua mãe quase todo fim de semana, um cara muito família em relação à mãe. É um cara que vai fazer uma junção entre o PSD e o PTB, né? É um clima de liberdade política, é um cara que falou que vai trazer inovação para o Brasil. Ele vai criar um plano, né, chamado Plano de Metas, onde ele vai avançar o Brasil 50 anos em 5. Ele realmente vai fazer isso, né, galera? É um cara que vai continuar o trabalho de industrialização do Brasil. Há até uma briga pesada entre historiadores. Alguns falam que as indústrias que esse cara criou foram maiores do que Getúlio Vargas, mas a grande maioria dos historiadores falam que não, que as indústrias criadas por Getúlio Vargas, os órgãos criados por Getúlio Vargas, foram bem maiores do que o de JK. Mas JK ele tem assim, uma importância muito grande para a sua prova e para o Brasil, né? Ele vai trabalhar mais na questão da indústria, e aí ele vai trabalhar na questão aí da energia, do transporte, alimento, né? E também na base da educação brasileira, né? E aí, logo de cara, é um cara que vai construir mais de 20 mil quilômetros de estradas, porque ele vai trazer indústrias automobilísticas para o Brasil, vai precisar de estradas, ele vai receber uma crítica muito grande, por qual motivo? Eu nem falei isso em sala de aula, né? Era para ele investir mais em ferrovias para gastar menos dinheiro no Brasil, mas ele vai investir mais em rodovias, né? Aí nós vamos falar isso em sala de aula sobre essa crítica. Era para ele investir mais em ferrovias, como a Europa fazia, né? Ele vai investir mais em rodovias, muitas estradas, né? É um dos motivos que hoje, quando os caminhoneiros param, o Brasil para totalmente, né? Somos dependentes da rodovia dos caminhoneiros, né? Que é um trabalhador essencial para o Brasil hoje. Então ele vai construir também aí a estrada Belém-Brasília, ela vai ser terminada em outros governos, é lógico. Vai construir também as usinas de Furnas, né? Três Maria, porque ele vai trazer muita energia mesmo para o Brasil, energia elétrica mesmo. E aí ele vai trabalhar nessa questão aqui, galera. Ele vai produzir aproximadamente aí, ó, 300 mil veículos por ano, né? E daqui a pouco eu vou te mostrar um veículo que ele vai trazer para o Brasil, que é famosaço, né? Foi muito famoso aqui no Brasil. A ampliação da produção do petróleo, que Getúlio Vargas vai praticamente colocar em. Não é ele que descobre, mas é ele que amplia essa ideia. Aí o petróleo, praticamente 2 milhões, né? Para 5,4 milhões de barris, é o que ele produzia. Criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, né, criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, né, a tentativa de desenvolver o Nordeste, também que ele fracassou em relação ao Nordeste. E aí, aqui, galera, uma das empresas que ele vai trazer é o Fusca, né? Aí, se você tiver aí, ó, chamar alguém mais velho para dar uma olhadinha, a galera vai lembrar desse Fusca aí. Praticamente um dos carros mais vendidos no Brasil aqui, né? O da Volkswagen, aí, brasileiríssimo aí, o Fuscão chegou no Brasil, ferro maciço purinho. E aí são vários carros que chegaram no Brasil após o Fusca, né? Que aí vai ser aí a Brasília, o Commodoro, o Apollo, aí essa galera aí todinha vai chegar, vários carros vão chegar no Brasil, esses carros que são ferro maciço mesmo, né? Beleza, galera? Até o Voyage depois chega nesse esquema aí. Mas o maior feito do JK vai ser exatamente a construção de Brasília, né? Era uma ideia já desde o século XIX de transferir a capital, tirar do Rio de Janeiro, que ela foi muito castigada com muitas pequenas guerras no Rio de Janeiro por estar perto da Bahia, né, da Guanabara, era muito vulnerável. Então ele tira a capital do Rio de Janeiro e coloca ela no centro-oeste, mais precisamente na região de Goiás ali. Ali ele vai estar criando exatamente o Distrito Federal. Para isso ele vai contratar ninguém mais, ninguém menos. Mais uma vez estou repetindo esse jargão.
o maior arquiteto que o Brasil tinha na época. Ele vai trabalhar como coordenador desse projeto, que era o Oscar Niemeyer. Daí ele vai ter uma ajuda de um cara inteligentíssimo, feraço também, que é o Lúcio Costa, e os dois juntos, assim, dois gênios mesmo, galera. E aí é outro nível, tá? E aí, 3 anos de obra, né? Milhares de trabalhadores, né? Que é o Candangos. Vamos falar um pouco depois essa chegada desse nordestino nessa região, né? Milhares de trabalhadores que vão chegar. Os caras trabalhavam de dia e de noite, né? E a inauguração vai acontecer no dia 21 de abril de 61. Então, ele vai trazer mais inovação, mais tecnologia. E a ideia dele era decolar, né? Tanto que Brasília, de cima, quando você vê de cima para baixo, é um desenho de um avião, né? O Brasil vai decolar 50 anos em 5, né? Olha o que ele faz ali, olha a construção, uma nova capital surge do nada, né? O cara criou, olha aí como que era, as imagens e quando ficou depois, beleza? Mas aí tem as consequências da política desenvolvimentista, né? Aquele que era classe média melhorou de vida, a classe média alta, o rico ficou muito bem, mas o pobre, eu vou agora falar com vocês aqui um jargão diferente, né? O pobre ele vai comer o pão que o diabo amassou 2 vezes no governo de JK, né? Tipo aquela música, né? E o de cima sobe e o de baixo desce, ou aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e aí você vai continuar desse jeito, né? Praticamente como era na época de Esparta, né? Nasceu pobre, vai continuar pobre. Não na época de Atenas, que você tinha condição de subir, de mudar de classe social, lá em Atenas, através do seu próprio trabalho, né? E aí, galera, o que vai acontecer aqui, ó, urbanização intensa, né, e desordenada, né? O oeste, né, o sudeste passaram a ser o destino de milhares de brasileiros. E aí a gente tem aqui, ó, praticamente em 60, 45% da população total do país vivia nas cidades. Empréstimo, adoidado, o cara pegou empréstimo com muita raça de países, muitos banqueiros, pediu muito empréstimo para poder montar Brasília, gastou muito, muita corrupção, galera, uma corrupção mesmo, daquelas braba mesmo, que o Brasil está acostumado, né? Multinacionais, né, controlaram, né, importantes setores da indústria, né, como os eletrodomésticos, automóveis, produtos químicos, farmacêuticos, né, cigarros. Basicamente, o Brasil ele foi entregue nas mãos aí dos poderosos, né? Só que aí a inflação e a concentração de renda, né, o aumento das disparidades regionais, assim, praticamente uma discriminação muito grande, a questão social se afastou completamente, uma divisão social muito grande, galera, e aí o rompimento com o FMI, uma emissão monetária, vai começar a emissão de moeda, e o Brasil começa a quebrar com muita corrupção mesmo. E aí ficou muito fácil, galera, né, de entrar outro governo depois, mas aí na cultura, né, nos anos 50, aí né, nos anos 60 no Brasil, né, os anos dourados, anos 60, os anos dourados, né, é o início da televisão no Brasil, né, está chegando a televisão no Brasil, ainda não era a cores, né, com ao Walt Disney, né, as conquistas do futebol brasileiro, surgimento da bossa nova, então na cultura tudo começa a melhorar, tá, galera? Lembrando que eu falei com vocês da chegada também da, da empresa ali, né, da família Marinho, né, e aí, galera, qualquer pessoa que chegasse depois com uma ideia diferente ganharia as eleições e chegou o cara. Um dos presidentes mais engraçados que já teve nessa história do Brasil. O cara só cumpriu 7 meses de poder, muita loucura, né? O nome dele é Jânio Quadro. Fica aí para você poder dar uma olhadinha. Ele faz parte da sua prova. Jânio Quadro do PTN, né? Com apoio da UDN. Partido Trabalhista Nacional, né, era um partido de direita, de representação inexpressiva, quase ninguém conhecia muito ele. Ele venceu o Marechal Henrique, né, o Teixeira Lott, aquele que impediu lá o Nereu de dar um golpe de Estado, lembra? Foi ele que não deixou o cara dar o golpe. E aí, ele vai ter como vice aqui um cara que também ganhou as eleições, que é o João Goulart, do partido PTB, foi eleito para vice, né, herdeiro político de Getúlio, né? Lembrando que esse cara aqui, né, lembra?
Ó, ele é um cara que pensa diferente do Janes, né? Porque era eleição para presidente e para vice. Então agora são dois caras que vão governar o Brasil, porém eles pensam completamente diferente. É quase um direita e uma esquerda, ou uma esquerda e um direita. É quase. Eles não pensam, não é tão assim. É mais ou menos como se fosse assim, um direita e um centro-esquerda, mais ou menos assim. E agora o bicho pega. O que que ele faz, galera? Com apenas uma vassoura em mãos, ele sai varrendo e ele fala que ele vai varrer a corrupção desse país, porque realmente o Brasil estava muito corrupto. E ele tem uns símbolos, tem símbolos que ele trouxe, que era a vassoura dele, porém ele andava com um pão com mortadela, comendo no meio do povo, ele era um cara populista, né, um cara que levava multidões, já que ele foi direto no povo, que ele não é bobo. No Brasil, quer ganhar as eleições, procura onde tem mais pessoas pobres, né? Geralmente os pobres são a maioria do país, né? Ou a classe baixa é a maioria do país. É ali que você ganha eleições, já que é um país democrático. Então, procura aí se você ganhar. É assim que funciona no Brasil, não é de agora. Então ele vai usar jargões do povo, vai usar um terno, né, bem mirradinho, bem feinho, sapato também bem simplesinho, o jeito de falar vai mudar, era um cara que falava muito bem, ele vai começar a falar o português mais errado um pouquinho, vai cometer vários erros de concordância no português, e no meio do povo, varrendo, comendo pão com salame, falando que ele vai tirar a corrupção, vai melhorar a vida do pobre brasileiro, tudo vai mudar a partir de agora, então ele começa a fazer isso. Então chegou Jânio, chegou à presidência da República, coroando uma carreira política rápida e repleta de sucesso, tá vendo? Fenômeno político, o cara apareceu, cara, é o Jânio, o cara da vassoura, varre, varre, vassourinha, varre, varre a bambalheira, porque o povo está sofrendo. Aí ele vai como ele começa a cantar essas musiquinhas e o povo pega, vira chiclete, aquela música chiclete de verão, né? E tá aqui, ó, político, personalista e carismático, cara é carismático mesmo, falava o que o povo queria ouvir. Né? Defesa da austeridade, né, nos gastos públicos, combate à inflação, apoio da classe média e do proletariado. Isso é o que ele falou que vai acontecer. Vamos ver agora no governo dele. Porque aí, depois de tudo que eu te falei agora, de tanto estudar para dar aula, olha o que esse cara vai fazer. O cara tinha a faca e o queijo na mão. Olha o que esse cara faz. Primeira coisa que ele vai fazer, política interna, né? Ele trabalha mais com conservadorismo econômico. Até aí, tudo bem. Mas olha o que ele faz. Visando que JK deixou o país praticamente quase quebrado, né? Fez o que ele tinha que fazer, cumpriu seus 5 anos, prometeu, cumpriu, mas o país ficou quase quebrado na mão de outro presidente. Aí ele vai congelar o salário dos pobres. E é desse jeito que acontece no Brasil há muitos anos. Tá, galera? Em vários mandatos de presidente. O país está quebrado, ao invés de procurar ter uma ideia melhor, a primeira coisa que eles vão fazer é congelar o salário do pobre, porém a inflação continua crescendo. Aí corte de subsídios, né, para o trigo e o petróleo, né, inflação altíssima, ele não conseguiu manter isso. E aí ele era um cara muito doido mesmo, assim, um presidente assim muito malucão. E aí, galera, a questão do moralismo, né? Ao invés de resolver esses problemas, ele vai para cima do povo. Olha o que ele faz. Na época, como era escasso ter um emprego, os homens pobres, eles praticavam algo que é proibido hoje, rinhas de galos. Os caras criavam galos de briga em casa e às vezes saía do trabalho para ter um dinheirinho a mais, porque, né, hoje é proibido, na época não era, ele que vai proibir. E aí, como não tinha, ele não ganhava imposto em cima disso aqui, porque, galera, para o presidente Janus Quadro, ele não estava nem aí para a briga de galo. Ele queria que a briga de galo gerasse impostos para ele, já que o país estava quebrado. Como não gerava impostos, ele proibiu a briga de galo. Aí ele já brigou com os pobres, com os homens pobres, que eram a grande maioria do país na época. Aí ele vai para cima dos homens ricos, né? Ele proíbe as corridas de cavalo. Motivo, professor? Por que ele fez isso, professor? Ele proibiu corrida de cavalo nessa época, simplesmente porque não gerava impostos. Aí agora ele briga com a mulher pobre. Olha que loucura, galera. Década de 60, em um país praticamente tropical, quente pra caramba, né? Aí ele proibiu, no verão brabo, proibiu as mulheres de usar biquíni.
Só que não são os biquínis de hoje, 2026, não, galera. Né? Não é esse biquíni, não. O biquíni, né, que ele está mostrando aí, né, que é praticamente que é o biquíni do século XX, né, e da década de 60 ainda, galera, praticamente ele era maior do que o maior que as mulheres usam hoje. Mulheres que usam maiores, né? Ou seja, eram praticamente maiores ainda. Ou seja, galera, tapava praticamente quase tudo, né? Vocês terão aula com o pessoal do F, que é de moda, vão ver, tapava quase tudo. Mesmo assim, para ele era um negócio ruim. Então ele brigou com todo mundo aí, né? Agora só falta externamente ele brigar com o grande gigante da América, o grande gigante do mundo, porque estamos numa guerra fria, galera. E os americanos estão praticamente numa briga pesada com a União Soviética para chegar na Lua. Tá uma guerra pesada. Daqui a pouco está tendo algumas batalhas na África e vai eclodir algumas guerras pesadas daqui um pouco externamente. E aí, os americanos com cabeça em outro local, agora vai ter que se preocupar com o Brasil aqui, porque na política interna, né, ele praticamente, o não alinhamento, olha o que ele faz aqui, ó, né? O que ele vai fazer agora? Não alinhamento, ele vai, reatou relações diplomáticas com a União Soviética, China e Cuba. O cara era de um partido de direita, já tinha sido cortado isso lá atrás, porque é uma guerra fria. Ele vai praticamente começar a comercializar com países comunistas em pleno início da Guerra Fria. Em 1919, né, perdão, em 19 de agosto de 61, ele vai condecorar praticamente aí o maior guerrilheiro socialista e inimigo dos Estados Unidos da época, que é o Che Guevara, né, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. É uma medalha que só ganha os maiores guerreiros do Exército Brasileiro. O Che Guevara tinha acabado de lutar, estava lutando lá, né? A Revolução Cubana, junto com Fidel Castro, eles estavam lutando para tirar uma ditadura do Fulgêncio Batista a mando dos Estados Unidos, para tirar ele de Cuba. Eles conseguiram fazer isso, né? E aí Cuba vai ficar do lado da União Soviética. Quando o Che Guevara estava voltando para o seu país de origem, que nesse país de origem, no caso, era a Argentina. Se eu não me engano, o Che Guevara ele iria para a Argentina, depois iria lutar na África, já em outra revolução na África. É a hora que ele convida o Che Guevara para vir para o Brasil, e no Brasil ele vai condecorar Che Guevara. Né? Vocês já viram comigo essas imagens nas aulas, né? Mas se você procurar na internet, né? O Janus Quadro condecorando o Che Guevara, você vê que ele coloca uma medalha mesmo no Che Guevara, aí ele consegue chamar a atenção dos Estados Unidos. Ele já está liquidado internamente, porque brigou com o povo, brigou com algumas classes sociais grandes, também alta, né? E aí, nesse momento agora, ele vai externamente e briga com o grande, gigante, poderoso Estados Unidos. Que aí, ó, diante de tais atitudes, a UDN não é boba, a UDN não é boba, ela está junto com os americanos, ela, vou sair fora de você, cara, você tá muito doido. Cara, nós estamos ligados com os americanos, não estamos longe dele, não. O DN sai dele, deixa ele sozinho, porque era uma frente ampla, né, uma junção do partido dele, né, com a UDN. Também fica sem apoio dos grandes empresários, todo mundo largou, porque os americanos estão chegando, e dos grupos que dominavam a imprensa. Né? Todo mundo sai de perto dele, e em 25 de agosto de 61, uma atitude inesperada. O que ele vai falar agora, galera? São coisas que eu vou te falar de aula de história mesmo que aconteceram, né? Ele brigou com todo mundo e aí não deu ainda nem 7 meses de poder. Ele falava que quando ele dormia ou ficava em algum local, ele escutava vozes, e ele escutava vozes do além, vozes do diabo. Ele começou a falar que ele estava escutando esse tipo de vozes. A palavra depressão não existia ainda, esse tipo de coisa não existia, são palavras mais novas, né? Existia, lógico, uma outra coisa para a depressão. Mas aí ele fez tudo isso. Esses presidentes têm agendas. Tinha uma agenda marcada para o presidente, ele, né, visitar a China comunista. Mas diante de tudo que estava acontecendo, estava pegando fogo o país, se ele fosse para a China comunista, praticamente depois que ele reatou relações com países comunistas e a grande União Soviética, ele iria ser chamado de comunista. E o plano dele não era esse. O plano desse cara, do Quadros, né, era renunciar
E aí, segundo ele, o povo ia ficar com dó dele, o povo ia ficar desamparado, ia pedir para ele voltar. Era o que ele achou que iria acontecer. Praticamente quase que isso aconteceu, quase que isso aconteceu, né? Só que essa renúncia dele aconteceu mais ou menos, né? E ele sai do poder porque o povo lembrou de tudo que ele fez de ruim. Proibiu corrida de cavalo, brigas de galo, mulher de usar biquíni, congelou o salário dos pobres, inflação altíssima. Cara, só coisa ruim, né? Só coisa ruim. E aí, galera, que ele faz? Ele, para poder sacanear o seu vice, que era de outro partido, mas que era o vice dele, o João Goulart, que chamávamos de Jango, ele manda o Jango ir para a China numa reunião com os chineses. Ah, tem a foto aqui, galera, ó. A foto dele condecorando o Che Guevara. Aqui, ó. Pra você ver que o negócio é sério mesmo, ó. Ele condecorou o Che Guevara. Aqui é ele renunciando. Então vamos lá. E aí o que ele faz, galera? Ele renuncia. E aí agora é a hora do povo, do presidente da Câmara procurar o vice dele, né? Que é o vice dele, que era o João Goulart, não tinha nada a ver com isso, coitado. Mas aí eles pegam e procuram, né? Bom, já que ele renunciou, então cadê o vice dele, né? Aonde que o vice-presidente do Quadros está? Ele estava na China comunista. Então, o Congresso Nacional agora teve certeza de que o João Goulart, por estar na China comunista, chamaram ele de comunista. E como nós estamos numa guerra fria e nós moramos na América, e quem manda na América naquele momento era a superpotência estadunidense, Estados Unidos, todo mundo coloca, não, o cara é comunista, então ele não vai governar o Brasil. Agora, presta atenção aí, o que vai acontecer? Né? Estava em visita oficial à China comunista, né? A presidência foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, porque eles não queriam dar a presidência para ele, porque ele foi chamado de comunista. A forte oposição dos militares e de setores conservadores, o DN, grandes empresários nacionais e estrangeiros, medo do comunismo, porque eles não queriam que o Brasil virasse uma nova Cuba, já que o Brasil, nesse momento, era chamada aí a menina dos olhos dos Estados Unidos, né? E aí, formação da campanha da legalidade ou frente ampla. O que vai acontecer agora? Um político bem conhecido chamado de Leonel Brizola, né? O Brizola, ele governava, na época, o Rio Grande do Sul, ali, aquela região do Sul, 3 estados do Sul ali, né? E aí ficaria o Rio Grande do Sul, né? E aí o último ali seria o Paraná, né? Então é aí esses três, ele governava só o Rio Grande do Sul ali, aí liderado ali por Leonel Brizola, que vai dar um jeito do povo ajudar Jango a voltar no poder. Então, em defesa pelo direito aí da posse de Jango, né? Líderes sindicais, trabalhadores, profissionais liberais, ele faz isso aqui, o confronto, né, parecia encaminhar para uma guerra civil. Ele consegue pegar o povo, colocar nas ruas, porque ele ameaçou: se vocês não deixarem o Jango, se vocês não acabarem com esse parlamento e não deixarem o Jango voltar ao poder como presidente, que é de direito dele, né, vai ter uma guerra civil no Brasil. Foi o que Brizola fez ali com o comandante do Exército. Até aí tudo bem, galera. Então, nesse caso, o Brasil virou um parlamento. Preste bem atenção, porque parlamento, o presidente está ali, mas ele não governa. Para que isso não ocorresse, né, foi negociada aí a implantação de um parlamentarismo. Até aí o povo ficou calmo. Ah, vai criar um parlamento? Vamos ficar calmo aí. Mesmo o povo não sabendo o que era um parlamento. O que era um parlamento, né? Porque eles não queriam deixar Jango assumir. Então, o povo ameaçou ali com o Brizola dar uma guerra civil no Brasil. Então, Jango assumiria a presidência com poderes limitados. O parlamento é isso. E vigiado 24 horas pelos Congresso Nacional. Ah, se é um parlamento, professor, existe um presidente, né? Existe, né? Mas quem é que manda? Quem manda é o primeiro-ministro. Mas, professor, quem é o primeiro-ministro? É o Tancredo Neves, que lá na frente vai ganhar as eleições para ser presidente, não vai assumir, porque ele vai morrer no hospital. É muita loucura no país, tá, galera? Vocês viram minha aula aí, é uma loucura mesmo, tá? Então, beleza, realizações, aí o povo vai para um plebiscito. Né? Ah, tio, o que é um plebiscito? Vamos lá, vocês já viram isso lá atrás no sexto ano, já viram no sétimo, no oitavo, vão ver de novo aí agora. É quando o povo
ele vota para decidir algo muito importante no país. Então o povo vai decidir. Jango vai voltar a ser presidente ou não? O povo decidiu que sim. O país parou de ser o país parou de ser um parlamento e o Jango voltou a assumir. Pouco tempo, galera, pouco tempo, né? Porque Jango ele vai fazer algumas coisas que a galera vai ter certeza de que ele tem um pezinho no comunismo. Professor, isso é verdade? Não, galera, Jango nunca assumiu que tinha pé no comunismo. Mas as políticas sociais dele vai assim, vai abrir os olhos, né, vai esticar mesmo os ouvidos aí de uma galera, inclusive Estados Unidos, que estava pegando fogo lá também por causa da Guerra Fria. Então, olha aí, ó, ele vai criar um plano trienal. Todo presidente tem que criar um plano, como nós falamos aqui. Tem que ter um plano, senão foi um péssimo presidente. Né? Ah, tio, um péssimo presidente nós tivemos nos últimos dias aí. Vamos lá, Temer. O que o Temer fez, só o professor sabe, né? O Temer começou aí praticamente o trabalho. Começou não, né? Ele deu fim ao trabalho aí de uma reforma educacional no Brasil que gerou aí o novo ensino médio, né? A BNCC, então gerou isso, que a LDB já existia há muito tempo, né? Desde 93 para 94, né? E aí, galera, o que vai acontecer agora? Se liga aí. Ele vai trazer algumas ideias que para alguns são ideias socialistas, porque é aí que vai vir agora o golpe militar, né? Ó, desapropriar latifúndios improdutivos. Então ele vai querer fazer tipo uma reforma agrária ali. E reforma agrária, galera, não é da direita. Reforma agrária não é da direita. Reforma agrária é uma ideia mais socialista que vai vir para a esquerda, né? Encampar aí as refinarias, voltando aqui, as refinarias, né, particulares, vai colocar como se fosse, vai criar como se fosse várias estatais, tudo bem que Vargas fez isso lá atrás, reduzir a dívida externa, tudo isso aí faz parte, diminuir a inflação, seria o que ele podia fazer, e manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Aí agora aqui, ó, a atuação intensa dos movimentos sociais. Agora ele começa. Olha o que ele vai criar, gente. O cara já foi acusado de ser comunista e olha o que ele vai criar. Ele vai criar ligas camponesas. Quem vai ficar à frente aí? Francisco Julião, né? A Uni, que já estava quase fracassada, ela praticamente sobe aí, a Uni Nacional dos Estudantes, né? A Uni, ela vai subir e vai criar mais coisas, né? Que vai ser a Juventude Universitária Católica, né? Central Geral dos Trabalhadores, aí reivindicações sociais populares com a intenção de transformar o Brasil numa sociedade mais justa e igualitária. Então você vê que são ideias mais socialistas, mas ele nunca falou que era socialista. Só que são ideias também que, se tivesse colocado um plano legal, talvez o povo brasileiro seria bem diferente hoje, iria ajudar muito o povo brasileiro. E aí, olha lá, galera, ó, movimentos sociais. Aí ele começa a fazer bastante festas, né? Em bairros. Só que aí começam a aparecer nesse momento, né, algumas imagens e alguns símbolos comunistas, né? Olha lá, e aí vocês estão vendo comigo aí símbolos comunistas aparecendo aí, a galera mais da classe média, os empresários, Estados Unidos, uma parte da igreja também, já começa a perceber, não, esse cara é comunista mesmo, vão tirar ele do poder, né? Os militares, né? As forças armadas vão tirar do poder imediatamente, porque a situação aqui não tá boa, não. Para eles, né? Aí manifestações das ligas camponesas criadas por Francisco Julião, no princípio de Vitória, né? Então aí agora começa a situação complicada. Então agora forte oposição da UDN, que era de direita liberal e que ficava do lado dos americanos. Políticos de oposição recebiam verbas para as campanhas e depois de eleitos eram subornados, né, para votar contra Jango. Esse tipo de coisa acontecia, né, em oposição aos movimentos sociais. Surgem aí associações políticas financiadas por empresários brasileiros e estrangeiros, né? Como o IBAD, o IPES, né? E aí agora propaganda contra o governo por meio de livros, jornais, revistas. Então era uma guerra pesada, porque de um lado estava achando que Jango queria trazer praticamente um país socialista em plena Guerra Fria. Do outro lado, achava que não, que ele só estava transformando o país em um local melhor para se viver. Mas olha aí agora, ó,
Aí, em 13 de maio de 64, comício da Central do Brasil, ele fez um comício com 300 mil pessoas, né? E aí, ó, anunciou, olha o que ele vai anunciar, anunciou as reformas de base. Olha o que o cara falou. Aí, galera, depois do que eu vou te falar aqui agora, todo, todo mundo que era contra o comunismo e o socialismo tinha certeza que as ideias dele eram ideias puxado mais para centro-esquerda e para a esquerda. Olha o que ele faz, ó, reforma agrária, né? Facilitar o acesso a terras e melhorar a condição de vida do campo. Reforma educacional, que eu acho que seria a mais braba, né? Porque é aquele negócio, quando você leva educação para o povo, aí esse povo não consegue ser mais manipulado, porque ele já está muito educado, ele estudou conhecimento, né? E aí, reforma eleitoral, né? Dar ao direito ao analfabeto, né? De votar. O analfabeto não votava, né? Reforma tributária, né? Corrigir algumas desigualdades sociais que tinha no Brasil. E a remessa de lucros, né? Ele vai, praticamente, o descontentamento com os Estados Unidos. Aí, praticamente, acabou. Bateu de frente com os americanos, briga pesada. Aí o bicho pega mesmo, não tem jeito não. Comício, olha lá, galera, que as imagens do comício. Só que aí ele levou 300 mil pessoas para as ruas. Mas a igreja católica, junto com a igreja protestante, eles vão também fazer um comício chamado de Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Em 64, 19 de março de 64, em São Paulo, a igreja vai levar 500 mil pessoas, quase uma surra, 200 mil pessoas a mais. Então estava na cara de que o Brasil era de direita, totalmente de direita, não tinha chance aqui, galera, que o negócio era feio mesmo. Só que aí houve um grande erro, né? Poderiam ganhar o cara nas eleições, sem violência, sem nenhum problema, mas o que vai acontecer aqui agora? Ó, agitação política e social, né? Tomada aí do país, rebeliões, né? De sargentos, tudo isso acontecendo. Aí os militares falam que o Brasil está uma baderna, que já, né, uma baderna, e quando está uma baderna, o que vai acontecer, ó? Em 64, 31 de março de 64 aí, vai acontecer o grande golpe militar. Eu vou ler rapidinho para a gente terminar essa aula aqui. Em 31 de março de 64, eclodiu a rebelião das Forças Armadas contra o governo de Jango. O movimento contou com o apoio dos governadores, né? O Adhemar de Barros, de São Paulo, Magalhães Pinto, Minas Gerais, e o Carlos Lacerda, estado da Guanabara, né? E sem condições de resistir, João Goulart deixou Brasília rumo ao Uruguai como exílio, né, político. E aí agora praticamente é a hora que vocês vão ver comigo na sala de aula, né? Eu vou te mostrar os vídeos também. Amanhã eu vou gravar um vídeo do golpe militar para vocês, é rapidinho, 10 minutinhos. E aí os militares, junto com o Congresso Nacional, né, vai dar o golpe militar no Brasil e acaba o governo de Jango, que correria, né? Acaba o governo de Jango e o golpe acontece. Então agora está dado o golpe. E aí amanhã eu faço para vocês um videozinho bem pequenininho para postar no domingo sobre o início da ditadura e o milagre econômico. Acabou, é só estudar para fazer a prova. Valeu, galera. Vamos lá. Fui. Joguei aqui. Vamos lá. Terminar essa gravação com vocês aqui. Vou fechar aqui primeiro. Pronto. Não. Volta aqui e parar a gravação.